Ei, você, a novata, venha aqui. A voz de Otávio Medeiros cortou o ar do salão luxuoso, fria e imperativa. Ele era um homem que não pedia, ordenava. Um milionário cujo poder era medido pelo silêncio que causava ao entrar em qualquer ambiente. Todos o temiam, todos o serviam, sem exceção. Mas o que ninguém naquele salão poderia imaginar era que aquelas palavras, carregadas de arrogância, seriam o início de sua própria ruína. Naquela noite, ele estava prestes a ser publicamente humilhado pela única pessoa que ele julgou ser completamente insignificante. Otávio repetiu, batendo o dedo na mesa. Eu disse para vir aqui. E Lia, a garçonete novata, caminhou em sua direção. Lia parou ao lado da mesa. O ar parecia mais denso ali, carregado pela presença de Otávio Medeiros. Seus convidados, 2 homens de ternos caros e uma mulher com joias reluzentes, interromperam a conversa e a observaram com curiosidade. Otávio não olhou para ela. Continuou falando com um de seus sócios, deixando-a parada, esperando como um objeto. O simples ato de ignorá-la era uma demonstração de poder. Após longos segundos, ele finalmente virou o rosto. O vinho, ele disse, apontando para a garrafa que ela segurava. Você ao menos sabe a temperatura correta para servir um rótulo como este? Lia respondeu com a voz firme e baixa. Ele foi mantido a 16 graus, senhor, conforme a recomendação da adega. Otávio sorriu, um sorriso fino que não alcançava seus olhos. Recomendação? Eu não pago por recomendações, eu pago por perfeição. Ele gesticulou para que ela servisse. Enquanto o líquido vermelho caía na taça, ele a interrompeu. Pare, está vendo? Você inclinou a garrafa rápido demais, amadora. Ele empurrou a taça para o lado. Leve, traga outra e chame alguém que saiba o que está fazendo. Sim, senhor, Lia respondeu, sem alterar a expressão. Ela se retirou com a taça intocada. O gerente, Ricardo, viu a cena de longe e sentiu um calafrio. Ele fez um sinal desesperado para outro garçom mais experiente, que assumiu o serviço do vinho. Lia foi rebaixada para servir apenas a água e retirar os pratos. A humilhação era silenciosa e visível para toda a equipe. Os outros garçons se moviam com mais cuidado, os olhos sempre atentos à mesa de Otávio, um território perigoso. Quando o prato principal chegou, Otávio esperou que Lia se aproximasse para retirar um prato de entrada vazio. Então, ele ergueu a mão. Você de novo, disse ele em voz alta o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Os clientes endinheirados pararam de falar. O tilintar dos talheres diminuiu. O espetáculo havia começado. Venha aqui. Lia se aproximou. Ele apontou um garfo para o seu filé. O que é isso? Ela olhou para o prato, uma obra de arte culinária. Não havia nada de errado. É o seu filé, senhor. Não se faça de idiota. Isso! Ele indicou um minúsculo respingo de molho perto da borda do prato. É desleixo. É falta de respeito. Significa que o chefe não se importa, que a equipe não se importa e que você, obviamente, não se importa. Um restaurante deste calibre não pode permitir um erro assim. Ele falava de forma professoral, saboreando cada palavra, transformando o salão em sua sala de aula particular. Lia permaneceu em silêncio, absorvendo o ataque. Seu rosto não demonstrava raiva ou vergonha, apenas uma concentração profunda, o que parecia irritar Otávio ainda mais. Ele precisava quebrar aquela postura. Enquanto gesticulava sobre o desleixo do prato, seu braço se moveu de forma brusca, acidentalmente, e o dorso de sua mão bateu com força na sua própria taça de vinho. O líquido vermelho voou, manchando a toalha de linho branco e, principalmente, o avental e a camisa impecavelmente brancos de Lia. Um suspiro coletivo foi ouvido no salão. A mancha escura se espalhou pelo tecido, uma marca de vergonha. Otávio olhou para o estrago e depois para Lia, com um falso espanto. Olhe só o que você fez!
Sua presença desastrada me fez derramar o vinho. Inacreditável. Ele pegou um guardanapo de pano da mesa e o jogou no chão perto dos pés dela. Limpe. Agora. O gerente Ricardo correu até a mesa pálido. Senhor Medeiros, por favor, me desculpe. Foi um acidente terrível. Nós cuidaremos de tudo. Ele olhou para Lia, os olhos suplicando para que ela obedecesse. Mas Lia não se moveu. Seus olhos estavam fixos em Otávio. Otávio riu, um som baixo e cruel. Ele se virou para seus convidados, que assistiam a tudo com sorrisos desconfortáveis. Estão vendo? É o que eu digo sobre a incompetência, é uma praga. Ele tirou a carteira do bolso, jogando uma nota de R$ 100 na mesa. Querem saber? Isso me deu uma ideia. Ele olhou ao redor, garantindo que tinha a atenção de todos. Eu aposto. Aposto R$ 10.000, ele disse, a voz ressoando no silêncio. Com qualquer um aqui que esta novata não estará mais trabalhando aqui quando a noite acabar. Os convidados riram, concordando com a aposta que já estava ganha. A humilhação pública estava completa. Otávio Medeiros se recostou na cadeira, vitorioso, esperando a reação de Lia. Ele esperava lágrimas, um pedido de desculpas, talvez uma súplica. Ele não recebeu nada. Lia apenas o encarou por um segundo, um olhar que ele não conseguiu decifrar. Então, ela se virou, ignorando o guardanapo no chão, e caminhou para longe da mesa, deixando para trás um milionário satisfeito e um salão inteiro como testemunha de sua queda. Lia não parou na cozinha. Ela atravessou o ambiente caótico de panelas, fogo e comandos apressados, caminhando diretamente para o pequeno vestiário dos funcionários. Ricardo, o gerente, a seguiu, agarrando seu braço pouco antes de ela alcançar a porta. A fúria em seus olhos era uma mistura de pânico e ressentimento. "Onde você pensa que vai?" Ele sibilou, a voz baixa para que os cozinheiros não ouvissem a briga, embora todos já tivessem parado para observar. "Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Aquele é Otávio Medeiros. Ele é dono de metade dos prédios desta rua. Ele pode nos fechar com um telefonema." Lia olhou para a mão dele em seu braço, e ele a soltou constrangido. Ela não respondeu. Apenas o encarou, esperando. "Você está demitida", disse Ricardo, as palavras saindo com uma urgência amarga. "Eu não posso arriscar este restaurante por causa da sua arrogância. Você deveria ter se desculpado, deveria ter limpado, deveria ter feito qualquer coisa que ele mandasse. Mas você o desafiou." A acusação era tão absurda que pairou no ar por um momento. Lia, a vítima, era agora a culpada. Ela não discutiu, não tentou se defender. Ela sabia que qualquer palavra seria inútil. O medo que Otávio Medeiros inspirava já havia envenenado tudo ali. Ela apenas assentiu, uma única vez, de forma lenta e deliberada. Ricardo pareceu desconcertado pelo silêncio dela. "Pegue suas coisas e saia pela porta dos fundos, agora. Não quero que mais nenhum cliente veja você." Lia se virou e entrou no vestiário. Ela trocou a camisa branca, agora marcada pela mancha escura do vinho, como um símbolo de sua expulsão. Os outros funcionários que passavam pelo corredor desviavam o olhar. Ninguém ofereceu uma palavra de conforto, nenhum olhar de solidariedade. O medo deles era maior que a compaixão. Ela estava completamente sozinha. Segundos depois, a pesada porta de metal dos fundos se abriu e se fechou. Lia estava agora em um beco estreito e mal iluminado, o cheiro de lixo e gordura no ar. O som da festa elegante, das risadas e da música chegava até ela como um eco distante e abafado, vindo de um mundo ao qual ela não pertencia mais. Parada sob a luz fraca de uma lâmpada de segurança, ela abraçou o próprio corpo, não de frio, mas para conter a injustiça que queimava em seu peito. Essa cena da demissão te deixou com o coração apertado? Aquele sentimento de querer gritar contra a injustiça, mas ter que engolir em seco. Se você também sentiu a força silenciosa da Lia, escreva sim aqui nos comentários. Queremos saber quem está torcendo por ela desde já.
No beco frio, Lia fechou os olhos. A luz solitária da lâmpada de segurança, forte e amarelada, a transportou para outra luz, de outra época. O cheiro de metal e óleo de polimento substituiu o odor de lixo. O tic-tac suave e constante de dezenas de relógios preencheu o silêncio. Ela estava de volta à pequena oficina de seu pai, um lugar apertado e mágico, onde o tempo parecia poder ser desmontado e consertado. Alberto, seu pai, era um homem de poucas palavras e mãos precisas. Ele estava sentado em sua bancada de madeira gasta, o rosto concentrado, iluminado por um pequeno abajur. Lia, com 12 anos, estava ao seu lado, fascinada. Na frente deles, o interior de um relógio de bolso antigo estava exposto, um universo de engrenagens, molas e rubis minúsculos. Para ela, parecia um caos indecifrável. As pessoas olham, mas não enxergam, disse Alberto, a voz baixa e calma. Ele pegou sua lupa de relojoaria, uma pequena lente preta que vivia presa à sua cabeça, e a colocou na mão de Lia. Seus olhos são bons, filha, mas você precisa aprender a ver de verdade. Ele apontou para uma das menores engrenagens. Todo artesão que se preza deixa uma marca, quase invisível, uma assinatura. Encontre-a. Lia segurou a lupa contra o olho, desajeitada. Tudo ficou embaçado, depois gigante. Ela não via nada além de metal e reflexos. Não consigo, pai. Paciência, ele sussurrou. Não procure, apenas observe. Deixe a imagem vir até você. Respire fundo. Ela obedeceu. O mundo exterior desapareceu, e tudo o que existia era aquele pequeno universo mecânico. E então, ela viu um arranhão minúsculo, quase imperceptível. Mas não era um arranhão, eram duas letras, um A e um F, gravadas com uma perícia incrível. AF, ela disse, a voz cheia de espanto. Eu encontrei! O rosto de Alberto se abriu em um raro e orgulhoso sorriso. Ele pegou a mão dela. Muito bem, nunca se esqueça disso, Lia. A verdade, a história real. Ela sempre se esconde nos detalhes que a maioria das pessoas tem preguiça de procurar. Ele apertou a mão dela com carinho. Isso não vale só para relógios. Vale para tudo, principalmente para as pessoas. Observe o que elas fazem quando acham que ninguém está olhando. Ouça o que elas não dizem em voz alta. Os detalhes sempre contam a história inteira. A lembrança se desfez. Lia abriu os olhos. O beco continuava o mesmo, frio e sujo. A humilhação ainda queimava em seu peito. Mas a memória de seu pai, de sua lição, havia acendido algo dentro dela. O tic-tac dos relógios parecia ecoar em sua mente, um metrônomo para a calma e a precisão. Ela não era uma vítima, era uma observadora. E Otávio Medeiros, em sua performance arrogante, não fazia ideia do quanto havia se exposto. Lia ajeitou a postura. A dor estava se transformando em um propósito claro e afiado. Ela saiu da escuridão do beco e caminhou para a rua iluminada, não como alguém que fugia, mas como alguém que ia à caça. A rua movimentada não a intimidou. Lia ignorou o caminho para sua casa e andou por 3 quarteirões, até encontrar o que procurava. Uma cafeteria modesta, aberta a noite toda, com a luz fluorescente banhando as poucas mesas vazias. Era um lugar anônimo. Perfeito. Ela pediu um café preto e se sentou em um canto, de costas para a janela. De sua bolsa, ela não tirou um lenço para secar lágrimas, mas um pequeno caderno de capa dura e uma caneta. Aquele era seu verdadeiro local de trabalho. Enquanto Otávio Medeiros fazia seu espetáculo de crueldade, a mente de Lia, treinada por anos de observação minuciosa, fazia o que sempre fez. Registrava. Ela não estava apenas suportando a humilhação. Ela estava coletando dados. O cérebro dela era a oficina de seu pai, e cada detalhe era uma peça a ser analisada. Agora, na calma da cafeteria, ela começou a trabalhar. A primeira página do caderno foi preenchida com esboços rápidos dos rostos dos convidados de Otávio,
suas expressões capturadas com a precisão de um retratista. Ao lado de cada rosto, ela anotou fragmentos de conversas que ouviu. Nomes como Moretti e Henrique. Palavras soltas como licenças, prazo final e imprensa controlada. Então, ela dedicou uma página inteira para desenhar a mesa, vista de cima, como um mapa estratégico. Ela marcou a posição de cada pessoa, cada prato, cada taça. E o mais importante, marcou o local exato onde um dos convidados, Moretti, havia deixado uma pasta de couro aberta por não mais que 5 segundos. Lia fechou os olhos, revisitando o momento. A bronca de Otávio, os olhares curiosos, o cheiro do vinho e a imagem nítida que sua mente fotografou. O cabeçalho de um documento. Ela não conseguiu ler tudo, mas não precisava. As 2 palavras mais importantes estavam gravadas em sua memória. Ela as escreveu no centro da página, em letras maiúsculas. Projeto Lotus Azul. Lia pegou o celular. Conectou-se ao Wi-Fi instável da cafeteria. A busca começou. Primeiro, Otávio Medeiros, Plalos Projeto Lotus Azul. Os resultados iniciais mostravam apenas notícias corporativas, falando de um novo empreendimento revolucionário que revitalizaria uma área esquecida da cidade. Pura propaganda. Ela refinou a busca, adicionando palavras que seu pai a ensinou a procurar. Disputa, processo, reclamação. E então ela encontrou um artigo, enterrado na 5ª página dos resultados, de um pequeno blog de notícias locais, publicado há quase 1 ano. A matéria falava sobre a remoção controversa de dezenas de famílias de um bairro operário. Eles foram despejados, recebendo ofertas baixas por suas casas, pressionados por uma incorporadora de nome desconhecido para dar lugar a um condomínio de luxo. O nome do projeto era Lotus Azul. O artigo terminava dizendo que a empresa por trás de tudo era uma subsidiária de um conglomerado maior. Lia fez mais uma busca. 20 segundos depois, ela tinha a confirmação. O dono do conglomerado era Otávio Medeiros. A história estava ali. Uma injustiça muito maior do que um avental manchado de vinho. A cena corta bruscamente. Estamos em uma cobertura de luxo, com vista para a cidade iluminada. Otávio Medeiros gargalhava, segurando uma taça de uísque. Moretti, seu convidado, brindou com ele. 10 mil reais fáceis, Otávio. A cara daquela garçonete quando o gerente a demitiu. Impagável. Otávio deu um gole em sua bebida, a diversão já desvanecida. Ele franziu a testa, genuinamente confuso. Garçonete? Ele perguntou. Que garçonete? De volta à cafeteria, a luz fria iluminava o rosto concentrado de Lia. Ela não sentia triunfo, apenas o peso da responsabilidade. Ela ignorou a existência esquecida por seu agressor e começou a pesquisar os nomes dos moradores citados na antiga matéria. A aposta de 10 mil reais já não importava. O jogo agora era muito maior, e ela estava prestes a fazer sua primeira jogada. Lia olhou novamente para os desenhos em seu caderno. O rosto de Otávio, o de Moretti e o terceiro convidado, o homem mais quieto que Otávio chamou de Henrique. Havia algo familiar nele. Uma imagem que sua memória não conseguia situar no restaurante. Ela pegou o celular mais uma vez. A busca agora era diferente, mais abstrata. Ela digitou: jornalista investigativo, escândalos corporativos Brasil. Ela rolou pelas imagens dos resultados uma galeria de rostos sérios. E então ela parou. O coração acelerou. Era ele, o homem da mesa. Não era apenas Henrique. Era Henrique Viana, um dos jornalistas mais respeitados e temidos do país, autor de 3 livros que expuseram a corrupção em altíssimo nível. A presença dele naquele jantar não era um acaso. Viana estava caçando uma história, e Otávio Medeiros, cego por sua própria arrogância, o havia convidado para a sua mesa, sem saber que estava alimentando um lobo. Lia tinha acabado de encontrar sua arma.
Ela não hesitou. Encontrou o site profissional de Viana, que continha um e-mail para denúncias seguras. A mensagem que ela escreveu não era um desabafo emocional de uma garçonete demitida. Era um relatório, frio, preciso e detalhado, como seu pai a ensinou. O assunto era direto. Fonte primária, jantar de Otávio Medeiros no restaurante Vértice. No corpo do e-mail, ela se apresentou como uma observadora presente na noite de ontem. Ela listou os nomes, as palavras-chave que ouviu e, o mais importante, descreveu a pasta de couro e o documento com o título Projeto Lotus Azul. Ela incluiu um link para o antigo artigo do blog sobre as famílias despejadas. Para provar sua veracidade, ela anexou uma foto nítida da página de seu caderno, com os desenhos dos rostos e o mapa da mesa. Ela concluiu a mensagem de forma profissional. Acredito que os fatos estão conectados e que o senhor está em uma posição única para investigar. A decisão de como prosseguir é sua. Ela apertou enviar. A cena muda para um escritório em casa, tarde da noite. Henrique Viana olhava para uma parede coberta de fotos e anotações, todas conectadas a um nome no centro: Otávio Medeiros. Seu trabalho de meses estava travado, um labirinto de empresas de fachada e becos sem saída. Seu celular apitou com a notificação do e-mail. Ele leu com a sobrancelha arqueada, cético como sempre, provavelmente um trote. Mas então ele viu a foto, os desenhos, a menção exata à pasta que ele também viu, mas não conseguiu ler. O ceticismo se dissolveu, substituído por uma onda de adrenalina. A peça que faltava em seu quebra-cabeça não estava em um cofre ou em um paraíso fiscal. Estava no caderno de uma garçonete. Ele digitou uma resposta curta e imediata. Não fale com mais ninguém. Preciso de tudo o que você tem. Me encontre amanhã. Enviarei o local. Esteja pronta. Minutos depois, Henrique Viana abriu sua rede social profissional. Uma página seguida por dezenas de milhares de jornalistas, advogados e executivos. Ele escreveu um único post, enigmático e potente. Os impérios mais arrogantes costumam ruir pelos detalhes que seus donos desprezam, e às vezes a fonte mais poderosa é aquela que todos veem, mas ninguém enxerga. O post explodiu. Em menos de uma hora, o mercado financeiro e a imprensa começaram a zumbir. De quem Viana estava falando? Qual império estava prestes a cair? O nome de Otávio Medeiros surgiu em conversas secretas. O poder dele, antes absoluto e inquestionável, agora era objeto de curiosidade e suspeita. A primeira rachadura em sua fortaleza havia sido exposta para todos verem. No dia seguinte, o salão de baile de um dos hotéis mais luxuosos da cidade estava lotado. O evento era a coroação de Otávio Medeiros. Câmeras de todas as grandes emissoras, dezenas de jornalistas, investidores com seus ternos impecáveis e políticos da prefeitura se reuniram para o anúncio de seu mais novo e audacioso projeto imobiliário. No palco, em frente a um painel gigante com seu sobrenome em letras douradas, Otávio estava em seu elemento. Ele discursava sobre visão, sobre o futuro, sobre a ética nos negócios que, segundo ele, era o pilar de seu império. Ele era o mestre do universo, distribuindo sorrisos e promessas de prosperidade, completamente alheio ao precipício a seus pés. Quando ele abriu para perguntas, as mãos se ergueram em uma onda. Sua assessora de imprensa escolhia a dedo os jornalistas amigáveis. Mas uma voz calma, amplificada por um microfone que ele mesmo trouxera, se sobrepôs às outras. Senhor Medeiros, Henrique Viana, gostaria de fazer uma pergunta. O salão se aquietou. Todos conheciam Viana. Otávio abriu um sorriso predatório. Derrotar Viana em público seria o ponto alto de seu dia. Henrique, que surpresa desagradável, disse ele, provocando risos nervosos na plateia. Diga, qual teoria da conspiração você nos trouxe hoje? Henrique Viana não se abalou. Na verdade, é uma pergunta sobre história, não sobre teoria.
Antes de detalhar seu novo projeto, o senhor poderia nos falar um pouco sobre um projeto antigo? Gostaria de ouvir sua perspectiva sobre o projeto Lotus Azul. O sorriso de Otávio vacilou por uma fração de segundo. Um murmúrio percorreu o grupo de investidores na primeira fila. Ele recompôs a postura rapidamente. Isso é passado, um assunto resolvido legalmente e que trouxe grande progresso para a cidade. Não vou perder o tempo de pessoas sérias aqui remoendo as lamúrias de alguns poucos que se opunham ao futuro. Ele acenou, dispensando a pergunta. Próximo. Só mais um detalhe, Sr. Medeiros, insistiu Viana, sua voz ainda perfeitamente calma. Quando o senhor diz resolvido, o senhor está se referindo às táticas detalhadas neste memorando? Otávio riu. Que memorando? Você e seus documentos falsos. Não é meu, disse Henrique. É seu. Ele fez um sinal discreto para o fundo do salão. O painel gigante atrás de Otávio, que exibia seu logo, piscou. De repente, a imagem foi substituída pela de um documento. Nítido, em alta definição, para que todos pudessem ler. Era um memorando interno da empresa de Medeiros. O título era inequívoco. Assunto: Estratégia Final, Projeto Lotus Azul. O texto era uma confissão. Linha por linha, detalhava um plano para pressionar os últimos moradores resistentes, usando táticas de assédio legal, como cortar o acesso a serviços básicos e abrir processos judiciais frívolos para esgotar seus recursos financeiros. A frase final era a mais devastadora, forçando-os a aceitar a oferta mínima, encerrando o problema de uma vez por todas. No final do documento, uma assinatura digital clara. Aprovado Cláudio Moretti, diretor financeiro. Um silêncio profundo e pesado caiu sobre o salão. O único som era o tiroteio de flashes das câmeras dos fotógrafos. Os jornalistas, os investidores, os políticos, todos olhavam do painel para o rosto de Otávio, que se tornara uma máscara de fúria e pânico. Centenas de celulares estavam erguidos no ar, gravando. A prova não era uma acusação. Era um fato, exibido em uma tela de 5 metros de altura, sendo transmitido e salvo em tempo real. Naquele instante, o poder não estava mais no palco. Estava, na verdade, exposta para o mundo inteiro. O silêncio no salão durou exatamente 4 segundos. Depois, o caos. Não um caos de gritos, mas de ação. Dezenas de jornalistas começaram a digitar em seus laptops e celulares, transmitindo a notícia em tempo real. A história estava explodindo online antes mesmo de Otávio Medeiros conseguir processar o que estava no painel às suas costas. Ele tentou falar, gaguejou algo sobre documento forjado, ataque coordenado, mas sua voz, antes tão imponente, era agora um ruído fraco e desesperado. Os homens no palco com ele, seus parceiros e os políticos que antes sorriam para as fotos, agora se afastavam, criando um vácuo ao seu redor. Um de seus principais investidores, um alemão de rosto severo, caminhou até o púlpito, empurrou um Otávio atordoado para o lado e falou no microfone com um inglês claro e cortante. Meu fundo de investimento anuncia a suspensão imediata de toda e qualquer negociação com as empresas Medeiros, aguardando uma auditoria completa e independente. Nós não toleramos esse tipo de conduta. Foi a primeira facada. A sanção material, ao vivo, para todo o mundo. Enquanto ele falava, as emissoras de notícias financeiras que transmitiam o evento já mostravam o resultado em suas telas. O código das ações da principal empresa de Medeiros apareceu no canto, acompanhado por uma seta vermelha e íngreme, apontando para baixo. O gráfico mostrava uma queda livre. Um pânico de vendas havia começado. O império de Otávio estava sangrando bilhões em valor de mercado a cada minuto que passava. Os jornalistas, sentindo o cheiro de sangue, avançaram em direção ao palco. As perguntas, antes respeitosas, agora eram acusações. Senhor Medeiros, quantas famílias o senhor intimidou? O senhor vai renunciar ao cargo de presidente?
Isso é uma prática comum em seus negócios. A plateia que ele antes dominava com o medo, agora o encurralava. Cada celular apontado para ele como uma arma, cada flash, uma pequena explosão em seu rosto pálido. Foi então que as portas duplas no fundo do salão se abriram. 2 homens de terno, com posturas que não pertenciam àquele ambiente de luxo, entraram. Eles não tinham pressa. Caminharam pelo corredor central, abrindo caminho pela multidão de repórteres com uma autoridade tranquila e inquestionável. Eram policiais da Delegacia de Crimes Financeiros. Henrique Viana havia feito mais do que apenas vazar um documento. Ele havia entregado o caso completo às autoridades minutos antes de fazer sua pergunta. Eles subiram os degraus do palco. Um dos agentes se aproximou de Otávio, que olhava para eles com olhos vazios, a arrogância finalmente quebrada. O policial falou em voz baixa, mas firme o suficiente para o microfone do púlpito captar. Senhor Otávio Medeiros, gostaríamos que o senhor nos acompanhasse para prestar alguns esclarecimentos. Não era uma prisão com algemas, era algo pior. Uma humilhação pública e oficial. Ele estava sendo retirado de seu próprio palco, escoltado como um criminoso. Enquanto o guiavam para fora, passando pelos rostos chocados de seus ex-aliados, a ironia final pairava no ar. Na noite anterior, ele havia apostado R$10.000 na ruína de uma garçonete. Agora, em menos de 15 minutos, ele havia perdido seus sócios, seu projeto, sua reputação e uma fortuna incalculável. Ele perdeu o jogo, que nem sabia que estava jogando. Os flashes das câmeras o seguiram até a porta, não como um bilionário poderoso, mas como o protagonista de um escândalo que definiria o resto de sua vida. 3 semanas se passaram. O barulho da mídia havia se transformado no zumbido burocrático de uma investigação oficial. Lia saía de um prédio cinzento do governo, onde passou as últimas 2 horas, dando seu depoimento formal. Ela não era mais uma garçonete anônima. Era a testemunha-chave no caso que dominava o noticiário. O sol do fim de tarde projetava longas sombras na esplanada de concreto. Sentado em um banco de pedra, sozinho, estava Otávio Medeiros. Ele não parecia um titã caído, parecia apenas um homem. O terno ainda era caro, mas estava amassado. Os ombros, antes tão retos e arrogantes, estavam curvados. Havia olheiras profundas sob seus olhos. Ele olhava para o nada, esperando o seu exército de advogados terminar mais uma reunião. Quando Lia desceu os últimos degraus, os olhos dele a encontraram por acaso. A confusão em seu rosto lentamente deu lugar ao reconhecimento. Lia teria continuado seu caminho, mas a voz dele a parou. Não era mais uma ordem, era um som rouco, quase um sussurro. A garçonete. Ela parou e se virou para encará-lo, mantendo uma distância segura. Não havia medo em seus olhos, nem prazer na vitória. Havia apenas uma calma inabalável. Ele a encarou por um longo tempo, não com raiva, mas com uma espécie de assombro derrotado. Eu tinha inimigos, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Concorrentes, sócios traiçoeiros, eu vigiava todos eles, todos os dias. Eu tinha planos para cada um. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Mas você, eu nem sequer olhei para o seu rosto. Eu não sabia que você existia. Ele finalmente a olhou nos olhos, a pergunta que o consumia escapando de seus lábios. Como? A pergunta não era sobre o método, mas sobre a existência dela. Sobre como algo que ele considerava nada pôde destruir tudo. Lia respirou fundo. A resposta não veio do ódio ou do desejo de vingança, mas do pequeno ateliê de relógios de seu pai. O senhor olhou, mas não enxergou, disse ela, a voz suave, mas clara. O senhor me viu como um objeto, uma função, não como uma pessoa. Ela fez uma pausa, dando às palavras o seu peso. A verdade sempre se esconde nos detalhes que as pessoas poderosas julgam insignificantes. Ela não precisava dizer mais nada. Aquela era a sentença final, a lição que resumia toda a sua queda. Lia deu um leve aceno de cabeça, um gesto não de despedida, mas de encerramento. Então,
Virou-se e foi embora, a silhueta se afastando contra o sol poente. Otávio Medeiros não respondeu. Apenas ficou ali, sentado no banco, observando-a desaparecer. Pela primeira vez na vida, ele entendia o que era ser verdadeiramente pequeno. Um ano depois, a luz que entra pela vitrine é suave, iluminando partículas de poeira que dançam no ar. O ambiente não cheira a comida cara ou a desinfetante de tribunal, mas a madeira antiga, tinta a óleo e verniz. Estamos no Estúdio Detalhe, uma pequena e charmosa oficina de restauração de arte. Atrás de uma grande bancada de trabalho, Lia, vestida com um avental de artesã, examina a delicada asa de uma escultura de anjo com uma concentração serena. Ela não é mais uma garçonete. É a proprietária. Em um canto, uma pequena televisão está ligada em um canal de notícias, com o volume baixo. A voz do âncora corta o silêncio do ateliê. E o empresário Otávio Medeiros foi sentenciado hoje a 12 anos de prisão por fraude e conspiração. O tribunal determinou que uma parte significativa de seus bens, congelados desde o início do escândalo, será usada para criar um fundo de indenização para as famílias originalmente despejadas pelo projeto Lotus Azul. Lia ouve a notícia, mas não reage. A justiça era o resultado esperado, não uma fonte de celebração. O trabalho dela já estava feito. Seu olhar se desvia da escultura e pousa em um objeto que repousa sobre sua mesa, dentro de uma pequena cúpula de vidro. Não é uma obra de arte valiosa, mas é seu maior tesouro, a antiga e gasta lupa de relojoaria de seu pai. O símbolo de tudo, a ferramenta que a ensinou a ver o que ninguém mais via. Ela toca suavemente o vidro, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Ela não derrubou um império por vingança, mas sim construiu sua própria vida sobre a fundação de um princípio, o de que o verdadeiro valor e a verdade estão sempre nos detalhes. Se essa jornada sobre a força da dignidade e da inteligência te inspirou, deixe o seu like para mostrar que você apoia histórias como esta. Nós lemos os comentários para saber o que vocês sentiram. Então, conte pra gente de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo. E se você acredita que os quietos e observadores podem sim mudar o jogo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas batalhas. Não vá embora ainda. Tem 2 outras histórias incríveis aparecendo na sua tela agora. É só escolher uma, clicar e eu te encontro no próximo vídeo.